Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos nós, novamente, com o estudo do Evangelho de Jesus. É o capítulo 3, Explicações do Mestre, deste livro, Jesus no Lar. Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como propriedade minha. A dama, com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invisíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos
são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho afetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Uma lição maravilhosa. Permita-me fazer uma pequena explanação daquilo que entendemos. O título chamado Explicações do Mestre inicia com Jesus na casa de Simão Pedro, e lá estava também Sara, a esposa de Benjamim, que era um criador de cabras. Esta senhora fala para Jesus e para todos os presentes que a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Ela está inquirindo os presentes e principalmente Jesus. E ela continua dizendo que temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Ela diz que tem ouvido as pregações à beira do lago, as pregações de Jesus, que ela está se referindo. E diz que essa Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, que depois foi então escrito, essas palavras de Jesus, que ele dizia, aconselhava acima de tudo o amor e o perdão. Realmente, o amor e o perdão são as duas principais. E ela disse que eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Aqui está uma colocação importantíssima para que nós possamos refletir se nós não estamos também presos a velhas normas. Ela disse que desejaria ser fiel a esses princípios que Jesus está falando, mas ela está ainda muito presa a velhas normas. Assim como ela está presa a velhas normas da época, nós também podemos estar presos a velhas normas do passado, achando que nós, fazendo as orações simplesmente, já são suficientes. E outras coisas mais. É preciso que haja uma modificação interior, e que é isto que ela está falando. Ela continua dizendo: não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha.
neste momento, ela faz um depoimento pessoal. Ela abre o seu coração ali para todos os presentes. Ela diz que ela não desculpa quem a ofende. Isto é também uma pergunta que temos que fazer para nós. Se nós já perdoamos ou desculpamos aquelas pessoas que nos ofendem. Ela diz que não entende uma vida que troca nossas vantagens pelos interesses dos outros. Seria o quê? Seria nós ajudarmos os outros, pararmos o que estamos fazendo em nosso benefício para ajudar os outros. Parar para ajudar com a palavra ou mesmo com o dinheiro. Isto tudo significa o que ela está dizendo. E ela diz que sou apegada aos meus bens. Olha, aqui uma coisa de suma importância para que a gente possa refletir. Ela disse que era apegada. E o apego não é nenhuma forma de amor, embora algumas pessoas acreditem que seja amor, mas não é. Você pode estar apegada a pessoas, ao próprio dinheiro, às coisas materiais, mesmo aquelas que não têm valor nenhum. E o apego é um trabalho enorme que nós temos que fazer conosco mesmos. Depois ela ainda continua dizendo que é ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. Então ela tem ciúmes. Olha, o ciúmes também não é amor. Ele é oriundo do apego, é do egoísmo, é filho do egoísmo. O ciúme deve ser também visto por nós como uma energia que deve ser transmutada para uma virtude. Ela diz que é ciumenta em tudo e tudo aquilo que é propriedade dela, ela tem ciúmes. É isso que ela disse. Nesse momento que ela terminou a sua colocação, Pedro disse que era indispensável ter, naquele momento, boa vontade. Não só naquele momento, como também na vida. A esposa de Simão também fez uma colocação, dizendo que com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Daí houve um silêncio. Jesus então quebrou o silêncio, perguntando para Sara: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Ela então disse que era a criação de cabras, que era o trabalho que era feito pela família. Jesus continua perguntando: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? A pergunta de Jesus é de suma importância, porque ele pergunta como que ela faz. Uma vez que na época não tinha nenhum instrumento como a geladeira para conservar, ele pergunta como ela faz para conservar o leite inalterado e puro. Essa pergunta é muito interessante e ela começa a explicar como que ela faz. Ela diz que, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Ela diz que é imprescindível lavar cautelosamente, com todo o cuidado, porque a ânfora, que vocês podem ver em figuras, ela é um instrumento, é um pote feito de barro e tem que ser lavado com bastante cautela e bem lavado naturalmente, para que não fique nenhum resíduo. E é exatamente o que ela diz. Ela continua dizendo que se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca
de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Ela explica, então, se ficar ali pequeno ponto com o resto de leite, o que vai suceder? Ele começa a criar ali um ponto para azedume do leite que vai ser colocado. E por isto que, se a pessoa não ver que tem ali um ponto de leite que ficou antigo, aquilo é capaz de fermentar e haver, então, a contaminação do leite novo que está sendo colocado. E foi quando, então, Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Jesus, então, compara aquele leite que é colocado no vaso, ele faz uma comparação que o vaso é o nosso corpo. Ele, então, vai explicar esta questão. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Ele explica, assim, o que ela faz com o leite e a ânfora, a limpeza da ânfora. O leite representa a revelação celeste. Ele diz que se nós não purificarmos o vaso da alma, a alma que está no corpo físico, o conhecimento também, não obstante superior, isto é, tanto o conhecimento como a nossa purificação da alma são importantíssimas, mas se nós não purificarmos, vai confundir com as sujidades de nosso íntimo. Isto é, quando nós recebemos uma revelação divina, ao entrar na nossa alma, no nosso corpo físico, esse leite, que é a revelação, ele vai se confundir ali com as sujidades do nosso íntimo e vai reduzir a proporção dos nossos bens que poderíamos recolher. Ele fala também que Moisés e os profetas, eles foram valorosos mensageiros, porém os descendentes deles não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. E por isto que eles, não se purificando, eles começaram a ser ao mesmo tempo justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Jesus ainda fala uma colocação aqui interessante. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho afetivo do reino de Deus. Este leite puro, que é essa revelação divina, se mistura com a ferrugem do egoísmo velho, o egoísmo que nós temos. E ele diz que disto realmente somente restará o vinagre da incompreensão. Vai transformar em vinagre, vai adiar o trabalho efetivo do reino de Deus em nós mesmos. Jesus, ao concluir a sua explicação, ele diz para a mulher que o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. E não te esqueças dessas verdades simples e claras da natureza. Ele faz uma comparação do orvalho quando ele cai no lírio, na flor, e quando ele cai na terra, uma estrada poeirenta, dizendo que quando esse orvalho cai no lírio, ele fica parecendo um diamante celeste.
e realmente fica muito lindo esse orvalho quando cai na planta. Mas quando ele cai na estrada poeirenta, ele vira uma gota lamacenta. Isto é, fez uma comparação onde o orvalho é o evangelho dele, de Jesus, que é o evangelho de Deus. Se ele cair num vaso limpo, que nós estivermos propensos, receptivos, nós vamos fazer um bom uso. Caso esse vaso esteja sujo, vai se tornar uma lama. É muito contundente a colocação da história aqui relatada por Jesus e que nós podemos refletir sobre essa lição nesta semana. Um grande abraço, até mais ver, e foi muito bom estar com vocês. Fique com Deus.